Nós já sabemos que a inteligência artificial consegue montar roteiros em poucos cliques, mas o que ela ainda não consegue fazer pelo seu passageiro é olhar nos olhos dele, entender as necessidades, os seus desejos e o sentimento por trás daquele pedido. Se o seu cliente só te procura para cotar preço, o problema está no seu posicionamento. Você está passando a imagem de ser um tirador de pedidos. E para isso hoje existem os robôs e as IAs. Mas se você dominar a tecnologia, ela vai servir a você. Mas fiquem tranquilos que nós temos o caminho para isso. E hoje a gente vai te entregar o mapa desse caminho. No episódio de hoje, as 5 técnicas para você se tornar um vendedor ou vendedora consultivo à prova de robôs. Vem com a gente no episódio do BTC de hoje. Business Travel Connection, o podcast que conecta você ao futuro das viagens e dos negócios, uma produção original, Eu Viajo Seguro. Sejam todos muito bem-vindos ao Business Travel Connection. Meu nome é Nicolas Remião, eu sou CEO e fundador da Eu Viajo Seguro. E eu sou o Léo, diretor de marketing e cofundador da Eu Viajo Seguro. E hoje nós vamos trazer um tema, Nico, que é muito importante, uma das maiores angústias dos vendedores Brasil afora, mundo afora, poderia dizer, que são inseguranças em relação às novas tecnologias que surgem, inclusive a IA, em relação ao trabalho do vendedor. Então, como eu continuo relevante quando o meu cliente tem o Google, a Amazon, o Booking e outras plataformas e agora também a inteligência artificial ao seu dispor para vender para ele? Aqui nós vamos citar 5 técnicas para você deixar de ser um tirador de pedidos e passar a ser um vendedor consultor. Esse é o ponto que a gente vai tratar agora e vamos então introduzir algumas pautas-chave, né, Nico? Algumas pesquisas e alguns dados que o mercado nos traz para entender onde que está o papel do vendedor consultivo nesse novo mundo e nessas novas tecnologias. Legal. 70% da compra do cliente ela é concluída antes mesmo dele chegar, por exemplo, no lugar onde ele vai comercializar. Seja, no nosso tema aqui, uma agência de viagem. Então, quando ele chega na agência, 70% das pessoas já tem, em média, uma noção para onde quer ir, se quer ir para a praia, se quer ir para o frio, né? Então, aqui a gente vai abordar muito sobre isso, essas 5 técnicas, e trazendo muito para o nosso mercado, que é o turismo e o seguro de viagem. Perfeito. Esse é um dado muito interessante, né? O cliente mudou. Então, hoje ele tem acesso a muita informação, né, como disse, e já chega preparado. Então ele já sabe mais ou menos as dúvidas que tem, as características do produto, mais ou menos o hotel qual ele quer, que cobertura de seguro ele quer contratar e qual é o grande ponto aí. Se ele já sabe sabendo e as respostas que vão ser dadas para eles podem ser respondidas por uma máquina, é aí que o vendedor consultivo perde seu espaço. Agora, quando a gente está falando de personalização e de consultoria, é a partir desses 70% que um vendedor consultivo tem que pegar esse insumo e trazer muito mais e agregar muito mais valor dentro do seu atendimento do que simplesmente responder perguntas, né? Exatamente. Então a questão é, por que mesmo sabendo a jornada de compra dele, já tendo 70% da noção para o que ele quer, ele ainda procura um ser humano para isso? Então qual que é o papel do vendedor nesses casos? Como que um vendedor consultivo faz mais do que isso? E eu acho que a primeira pergunta é a questão assim, o que tu ensinou para o teu cliente como vendedor? Se eu estou sendo um vendedor consultor, o que eu consegui ensinar para o meu cliente dentro dessa venda, dentro dessa consultoria? Se tua resposta for sim, tu já está no caminho certo de ser um vendedor consultor. Mas aqui a gente vai trazer 5 passos, 5 técnicas para que tu tenha essa venda construída para te tornar ou fortalecer cada vez mais um vendedor consultor. Então, a gente tem esse dado, 70%, os clientes já chegam, né, para fazer a compra com 70% do caminho, né, da compra concluído, conhecendo 70% já da solução a qual ele precisa buscar. Então, tem um outro dado que a gente traz aqui, que é uma pesquisa do Salesforce. Salesforce ele diz que mais de 80% dos clientes consideram a experiência de compra tão importante quanto o produto e estão dispostos a pagar mais por isso. Então, esse é um grande ponto, né? Se 80% dos clientes aceitam pagar a mais para ter uma experiência melhor, como que a gente chega e realmente surpreende nesse atendimento? Então, o cara já sabe, já trilhou 70% do caminho para comprar o produto. Como que a partir desses 70 até os 100 a gente consegue transformar a experiência dele e trazer um atendimento consultivo, onde tenha curadoria e clareza, então, entendendo os pontos os quais
esse cliente traz para que ele consiga ter, de fato, uma personalização daquilo que acontece, passar confiança e segurança para esse cliente. Então, é o que vai definir muitas vezes na internet a decisão dele comprar com A e não comprar com B, né? E essa questão justamente de a partir desse atendimento consultivo, conseguir chegar e transformar a experiência do cliente a partir desses tópicos, né? Personalização, a curadoria, confiança e segurança, né? Então, a primeira pergunta é a questão, quem é meu público, né? Quem é meu cliente? É os 80% que buscam essa consultoria, que busca a sua dor, a sua necessidade de ser atendida, ou esses 20% do precinho? Se meu público é esses 20% do precinho, a IA vai acabar te engolindo com o tempo. Essa é a notícia. A não ser que tua empresa seja muito especializada, automatizada, já diretamente que tu reduza toda essa operação. Agora, com o modelo de agência de viagens, se tu vai começar a jogar o jogo do precinho, a inteligência artificial vai te engolir. Porque em poucos segundos, tu consegue, minutos, enfim, tu consegue traçar com a inteligência artificial. Se tu gosta de calor ou de frio, tu coloca a margem que tu quer gastar dentro da tua viagem. Eu quero gastar R$8.000 na minha viagem, eu quero passar 7 dias, eu gosto de praia, eu gosto de pouco vento, eu tenho filho ou filha de tal idade, e tu monta e ela te dá opções de destinos. Mas o que vai diferenciar a pessoa já fechar por conta ou já tendo essa jornada dela uma noção, 70%, ir numa agência de viagem e buscar essa consultoria, né? Então a gente teve agora recentemente um caso até na internet que explodiu um pouquinho mais, foi do casal que não sabia que precisava de visto, se eu não me engano era para questão do destino que ele buscava, precisava de um visto, né? E ela pesquisou pela IA tudo e acabou não tendo essa informação. Ou seja, é o entendimento, é de quem já vivenciou, né? É trazer a experiência, a sensibilidade desse roteiro para o cliente para não ter demais problemas. E essa personalização do produto que vai te levar, quanto mais tu conhecer a operação, quanto mais tu conhecer o teu produto, quanto mais tu conhecer o teu cliente, mais tu vai conseguir levar essa venda consultiva. E esse é um ponto, né, que eu já observei muito no nosso dia a dia, visitando a agência, estando próximo do agente de viagem, do operador de turismo. Quantas vezes eu já presenciei isso na prática? Num relato, por exemplo, o meu cliente pediu X hotel no Nordeste. E aí eu disse para ele que esse hotel, ele já tá antigo. Eu tive para lá um cliente que foi há 3 semanas atrás e me disse que o café da manhã não estava bom, que me disse que o chuveiro não tá esquentando, ou eu estive lá e o chuveiro não esquentou bem, o banho não era bom. Então, nas suas viagens dos seus clientes, o próprio agente de viagem vai apurando esse sentido para entregar uma consultoria de valor. Ou quantas vezes eles vêm, né, me dizem que o cliente chegou aqui com uma tarifa de aéreo que era muito mais baixa que a tarifa que eu tinha passado. Legal. Mas ele não observou que ele ia passar um dia inteiro voando. Ele ia passar, fazer X conexões e ia chegar... Tempo da conexão, muitas vezes, né? Prevendo um atraso, essa experiência que o agente já viajou para aquele local, já conhece, já vendeu diversas vezes aquele destino, ele consegue já prever essa questão, esse atraso, e não apertar tanto uma conexão que às vezes o cliente perde e aí perdeu toda a sequência conexões da viagem, impossíveis, né? às vezes, Exato. né, que eles detectam. Então, esse é o grande ponto. E outro ponto que eu queria chamar a atenção em cima desse próprio número. Então, se 80% das pessoas, elas pagam a mais por atendimento, pagam a mais por consultoria, ou estão dispostas a pagar, a gente olha para o mercado, olha para a realidade e vê que esse número não condiz com a realidade. Então, assim, o que eu quero dizer, esses 80 pessoas que pagariam a mais, muitos deles não estão pagando a mais e estão comprando o básico. Não tiveram contato ainda com esse tipo de atendimento. Então, ele está disposto a pagar a mais, mas ele não encontra um fornecedor que vale a pena pagar mais para aquilo. E cabe a cada um de nós aqui conseguir entregar isso. Então, mostrar, deixar claro para o cliente, primeiro através da comunicação e do posicionamento na comunicação, que aqui você vai encontrar algo a mais do que simplesmente alguém que vai tirar o pedido e te mandar um orçamento, né? E por outro ponto, então, comunicar isso e, de fato, entregar e pontuar isso. Tem algo que a gente costuma fazer, que é o reforço dos nossos benefícios. Sempre que a gente está conversando com o cliente, a gente reforça benefícios, né? Porque isso é o natural. Porque vem casos, porque vem cases de sucesso que aconteceram aqui dentro. Mas qual é o grande ponto? Muitas vezes a gente, para servir a água numa caneca bonita, muitas vezes, para o cliente reparar e dar valor para isso, a gente tem que falar para ele que caneca bonita, que eu te servi a água, ele vai olhar e ele repara. Porque o dia a dia está tão corrido, o excesso de informações é tão grande que às vezes a gente precisa mostrar o benefício para que o cliente perceba, né? Exatamente, é tu ressaltar os teus pontos positivos do teu produto e do teu conhecimento, né? Então, vamos lá para a primeira técnica, o primeiro passo que a gente tem é conhecendo o cliente. Então, conheça o seu cliente de fato, né? Faça as principais perguntas para ele, identifique o que está por trás do desejo ou o quê,
né? Na Eu Viajo Seguro a gente usa muito quando é uma primeira visita a uma agência, a gente costuma perguntar, né, e pedir, conta um pouquinho mais da tua agência, como é que funciona, trabalha mais com destinos nacionais, internacionais, qual é o teu público, quem é teu cliente? Ah, o meu cliente é assim, assado. Então são essas perguntas chaves que vão te dando insumo para depois tu ir para o próximo passo. Mas aqui a gente pode, eu acho que até falar um pouquinho mais para o pessoal ter um entendimento por trás disso, né? Claro. Não tem como ser consultivo ou como personalizar algo sem conhecer o outro lado, sem conhecer o cliente, sem conhecer o objetivo, né? Ao qual a gente está personalizando algo. Então, conhecer o cliente nesse sentido, investigar, saber mais da vida dele, dos desejos, dos anseios, dos hobbies, do que ele gosta, do que ele não gosta, né? Eu acho que todo mundo já passou aqui por aquele atendimento antigo que tinha em loja. Lembra quando a gente ia em loja de shopping, daí já vinha aquele, posso te ajudar? E aí já vinha daqui a pouco assim, tu colocava um casaco que tu olhava no espelho e tu sabia que não tinha nada a ver contigo, com o teu estilo, tu ficava mal, né? A aparência não tava boa, não te deixava mais bonito, pelo contrário, te deixava mais desarrumado, e a pessoa vinha, esse que combinou lindo. Muito contigo. É a tua cara. É a tua cara, tu ficou maravilhoso. Isso é o contrário, quem tá buscando consultivo, isso é uma coisa que joga a pessoa embora, manda embora. Se ela vê que tu tá tentando dar uma solução pra ela que tu não entendeu o que ela quer, ela vira as costas e vai embora. Ela procura alguém que vá prestar atenção nela e não vai oferecer algo que ela não quer. Às vezes a gente pode tatear. Acha que ela quer algo, mas não quer. Acha que era mais ou menos assim, mas era um pouco mais assado. Agora, algo que é extremamente o oposto de todas as informações que a pessoa está te passando, isso não pode acontecer nunca, né? E trazendo para a seara de novo do turismo, né, de uma agência de viagens, o que é teu sonho? Talvez não seja aquela viagem, mas tu já vai saber o que é o sonho, o que seria o próximo passo. Porque muitas vezes aquele cliente acha que está muito distante da realidade dele e com o teu conhecimento, com a tua consultoria, ele consegue trazer isso mais próximo do cliente, né? Então aí começa o olhar mais personalizado de tu conhecer um pouco mais essa pessoa que está buscando uma viagem. Qual é o sonho dela, o que ela busca numa viagem, o que trouxe ela até aqui. Se ela já trabalhou com alguma, ela já comprou antes de uma agência de viagem, para que também tu consiga ter o gancho de explicar quais as diferenças de um atendimento por uma agência de viagem, que muitas vezes o cliente nunca utilizou, nunca precisou, nunca teve uma dor. Então também de fazer as perguntas que levante a dor desse cliente. Se ele é um cliente que gosta desse atendimento personalizado, mais próximo, com mais opções, tu já sabe quais são as abordagens, né? Me veio um exemplo aqui, tu trouxe para a questão das viagens, né, do nosso mercado, e me veio então assim, ó, não faz sentido em hipótese alguma, se um cliente disse que ele não gosta de frio, oferecer um destino de neve para ele. Né? Isso é o mínimo, o básico de ser consultivo. Agora, onde que está aquela consultoria aprofundada? Se daqui a pouco o cliente diz que não gosta de frio, tá? Mas durante toda a conversa, o conhecimento, o relacionamento com esse cliente, tu percebe que ele valoriza muito os filhos dele, tá? Beleza, guarda essa informação também. E aí daqui a pouco, numa conversa, ele diz que uma vez a filha manifestou o sonho de conhecer a neve. Daqui a pouco é por essa abordagem que suprir um desejo que ele nem sabia que ele tinha. Porque ele achava que não era para ele, mas daqui a pouco conectar os pontos e dizer, quem sabe tu não leva a família para conhecer a neve. E essas perguntas vão te levar para oferecer um passeio mais adequado, uma experiência gastronômica, uma experiência cultural. Então vai pegar um cliente que está com um propósito de algum tipo de esporte, conhecer, fazer um turismo diferente, e tu vai fazer um roteiro para ele cultural. Não faz sentido para ele. Pode ser um baita de um roteiro, pode ser lindo, maravilhoso, mas para quem gosta, para quem quer. Então é o momento de tu conhecer essa pessoa, entender quais são os gostos, perguntar qual é o teu hobby, por exemplo. Porque daqui a pouco tu consegue encaixar naquele destino o hobby da pessoa. Olha que experiência maravilhosa. E cada vez mais a gente vê algumas agências, né? Não só vendendo viagens, não só vendendo sonhos, mas começando a vender cada vez mais experiências personalizadas. E aí sim que começa a entrar cada vez mais nesse viés da venda consultiva. Exato, até no conceito de leisure, né, que a gente vinha conversando um mês atrás, business com lazer, né, isso. A viagem de business, e pega, então sabe que o cara gosta, por exemplo, de charuto, ou gosta de ir ao teatro, de ir ao cinema, já propõe para ele esse tipo de atividade numa viagem de business, né, que acaba o quê? Preenchendo o tempo, preenchendo a experiência e fazendo com que ele consiga programadamente aproveitar também alguma coisa do destino numa viagem de business. E aqui, pela questão de conhecendo o cliente, eu acho que aqui
eu queria deixar 2 dicas de ouro, que para mim eu acho essa uma parte muito importante. Aqui é onde a gente vai ter as principais indicações de momentos de rapport, de informações de rapport que a gente pode ter com o cliente. Então, como que a gente consegue conectar com ele a partir das informações que ele nos traz. E justamente nesse ponto para mim, quando a gente está na fase de conhecer o cliente, é um momento muito chave onde a gente pode deixar o cliente conhecer a gente também. Exatamente. Então, eu acho que para quem se diferencia um pouco neste ponto quando a pessoa, para além de fazer a investigação, consegue achar pontos de conexão e colocar de si ali, porque aí a conexão lá se faz dos 2 lados. Não é só tu que conhece o cliente, é o cliente que te conhece também. A partir dos teus pontos de conexão. E a partir daí, cria o desejo também de continuar tendo essa relação, esse relacionamento comercial contigo. E muitas vezes esse relacionamento construído dessa forma vira um relacionamento para além do comercial. Uma amizade, parceria, conselhos de negócios. Então, muitas coisas, conexões se criam disso, de quando a gente também está pedindo que o cliente dê dele, né? Entregue um pouco do seu interior, do seu pessoal, a gente também colocar um pouquinho do nosso, porque afinal, no final das contas, são 2 seres humanos ali conversando e buscando cada um, né, atender os seus desejos e os seus anseios juntamente com o outro, né? Não, e quando tu consegue encontrar esse ponto de conexão, esse ponto de rapport, tu começa a comentar um pouco sobre ti, tu começa a encontrar semelhanças, né? Muitas vezes tu vai poder dizer que tu já vivenciou essa experiência que muitas vezes tu vai estar vendendo pro cliente nessa viagem. Ele já vai ter um valor acionado muito alto aí, que é a questão da confiança, né? Sem mesmo te conhecer. Então, é aquela sensação que, poxa, em poucos segundos, olha como essa empresa me conhece. Veio com tudo prontinho que eu quero. Vou dar um exemplo, tá? Eu fui comprar um tênis quando eu comecei a correr. Nunca tinha corrido assim, um pouquinho mais. E conhecimento zero. Cheguei na loja, fui olhar os tênis e aí eu tive acesso a um vendedor consultor e não um tirador de pedidos. Que muitas vezes tu olha, eu quero esse tênis aqui, a pessoa vai lá, tira, vê o tamanho, serviu, ok, beleza. E aí, cara, ele já tinha já tinha conhecimento sobre o assunto, então foi fazendo toda a orientação dos tipos de tênis. Quando eu vi um tênis, ele falou, cara, esse tênis ainda não é pra ti, tu tem que correr a partir de tanto. Me deu a diferença de peso, a questão de sensibilidade de joelho, um tênis com uma marca até que eu não conhecia, então ele fez toda a apresentação da marca da empresa, ainda colocou à disposição, eu corri um pouco na esteira, ou seja, vivenciei a experiência do tênis ali antes de comprar, e eu saí numa venda, fiz a venda, muito satisfeito, tanto com o atendimento, quanto que a compra que eu fiz, gastei mais do que eu pretendia gastar. E aí, depois, quando eu estava praticando esporte correndo, eu falei, poxa, que baita tênis. Ou seja, atendeu a minha necessidade. Quando eu voltar, eu já vou voltar nessa loja, eu já vou procurar esse vendedor, porque ele atendeu a minha necessidade. Ele atendeu a sensibilidade que muitas vezes nem eu tinha para aquele momento, por falta de conhecimento. Vê que ele te deu um upsell da expectativa do que tu queria investir, mas ele te deu um downsell de algo que te atraiu que não era para ti. Exato. Ele foi justamente e procurou a solução que atendia a tua necessidade. Isso é ser consultivo na prática, não é querer vender o mais caro só por vender também. Se não é para ti, não é para ti. E aí eu acho que, inevitavelmente, a gente já entra no segundo passo, que é aprofundando dentro do produto, né? Exatamente, que é a personalização do produto para cada tipo de cliente. Então, acho que a gente acabou entrando um pouco, né? Já. Mas para a gente colocar em passos nas 5 técnicas que a gente resolveu, né, se propôs a trazer. Então, conhecer o cliente, fazer essa investigação e a partir dos dados coletados, a partir desse conhecer, e a gente personalizar de fato com a solução e o serviço, o produto, ou seja, que a gente tem. Então, é com o diagnóstico em mãos, não oferecer somente um pacote, por exemplo. Oferecer uma experiência para esse cliente baseada em tudo isso que a gente coletou. Acho que a gente pode ir até para o passo 3 já, porque acho que a gente abordou bastante por aí, né? É uma sequência, né? Ele vem na sequência, muitas vezes tu vai estar aplicando os 3 ao mesmo tempo, porque tu vai estar fazendo perguntas de conhecer o cliente, tu vai estar aprofundando na personalização do produto de acordo com as informações que o cliente vai te dando, e o passo 3, que é a apresentação e as soluções desse produto, que eu costumo dizer que é a hora do show. Para quem está preparado, o vendedor que conhece o seu produto, conhece muito bem a sua empresa, né? Conhece o cliente, fez as perguntas certas, sabe como personalizar esse produto, é a hora que ele tem no show. Ou seja, pegar tudo que ele levantou das informações com o cliente, fez o rapport com o cliente, ele tem a personalização, a solução para aquele desejo, para aquela vontade que esse cliente tem.
ele tem domínio sobre o produto e a empresa dele, aí é a hora dele trazer as opções para atender todas essas necessidades. Que é o despertando, né? A gente tem no treinamento da Viagem Seguro o ciclo da venda sistêmica, um desses passos é despertando esse interesse do cliente. Então é exatamente o momento onde se faz isso. E é o ponto aquele que a gente estava falando da caneca. É apresentar isso mostrando aonde que ele está atendendo, a qual necessidade, a qual desejo, a qual dor. Então justamente, vamos pegar aqui do seguro, né? Também conheceu o cliente, fez o orçamento e agora está fazendo a oferta do seguro. Olha, eu tenho aqui essa opção de 30 mil, ela é mais econômica, porque ela tem essa e essa coberturas. Essa é o de 60, ele já te oferece uma cobertura assim, ele é mais forte nisso, te atende nisso. Ou se a gente está falando de uma viagem, eu tô pegando esse hotel, botei na proposta esse hotel para ti porque tu queria X dias de all inclusive. Então, é para isso que isso aqui tá aqui. Ah, tu disse também que queria nadar com os golfinhos, tá aqui e começa, então, a partir de todas as necessidades, dores ou desejos que foram identificados, na proposta, na apresentação do produto ou da solução, conectar com essas necessidades, desejos, né, ou dores do cliente para que ele também veja em que ponto isso está tocando. Não deixe, o óbvio precisa ser dito, né? Essa conexão precisa ser feita. E a gente está trazendo esses 5 passos aqui, não é só aquele papo furado, groselha, ladaia, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente coloca, de fato, diariamente isso em prática aqui no Eu Viajo Seguro. Então, no momento que a gente conhece o cliente, faz as perguntas para a agência, né? Como que ela trabalha, a gente conhece o nosso produto, faz as personalizações desse produto e aí depois a gente aprofunda onde? Nos nossos 3 pilares, a tecnologia, todo o suporte que a gente presta, toda a consultoria, o conhecimento do produto, é onde a gente consegue mostrar que, de fato, a gente domina toda a questão de seguro de viagem como técnicos do produto, que a gente consegue estar treinando, capacitando, desenvolvendo a agência para que ela consiga adquirir mais conhecimento e aumentar o seu ticket sobre o produto, se colocando como a referência. Então isso se dá por quê? Porque a gente tem domínio do nosso produto. Então, de fato, a gente conhece o cliente, traz as personalizações do cliente, aprofunda na parte técnica e entregando de acordo com as dores dele. Seja independente do produto ou da seguradora, em cima da curadoria que a gente acaba fazendo. Perfeito. É justamente o passo 4, né? Que é quando o consultor ele passa a já ter um papel de educador da solução ou produto, que é o momento que a gente aprofunda a consultoria. Então, muitas vezes, né, esse ponto ao qual a gente tem a apresentação do produto, né, a gente pode falar em cima do nosso business, pode ser uma reunião, um meet ou uma visita à agência ou à operadora, por exemplo. Então, a gente foi lá, já teve os primeiros momentos, foi nessa reunião, fez a apresentação do produto, né, da solução que a gente tem, a partir dali muitas vezes, legal, então a gente quer começar a trabalhar com vocês. Mas pode ser que o começar ele não comece dessa forma, né? Então é quando a gente começa de fato a entender onde estão as objeções, a proposta que foi feita, né? Onde de fato não era bem aquela solução para a necessidade, precisa um pequeno ajuste aqui, um pequeno ajuste ali. Então é tirar todas as dúvidas, é entender onde estão as objeções, é mostrar onde estão os ganhos para o cliente, e esse é o nosso papel. Então, quando a gente começa vai sempre fazendo essa continuidade de relacionamento com o cliente, é justamente para entender onde que está batendo nesses casos, para que a operação não esteja começando a deslanchar e consiga, então, com que o cliente entenda, de fato, que solução é aquela que ele tinha gostado, né, muito e que ele propôs a começar esse trabalho. Assim como com clientes que já são ativos e já perceberam esses benefícios, fazer como que ele tira mais, como que ele consegue usar a consultoria para vender mais, como que ele consegue usar suporte para vender mais ou para passar mais tranquilidade para o cliente dele, como que ele usa tecnologia para ganhar tempo, para ter a comissão mais rápida do mercado. Então, de fato, assim que a gente vai mostrando e aprofundando. Reforçando também, né? Tu precisa lembrar o cliente de quais são os teus benefícios. É uma lembrança que tu precisa manter de forma constante e reforçar esses valores, o quanto que tu agrega para ele, né? Qual é o ROI que tu dá para ele, seja em serviço, seja em dinheiro, seja em economia, seja em rentabilidade, né? Então, reforçar e lembrar ele de forma constante o porquê que ele está contigo, por que ele está te procurando, por que tu é necessário para a operação dele. Claro que aqui a gente está falando mais no B2B, mas no B2C da mesma forma, a entrega, né? Porque o nosso produto, se não der sinistro, ele vai ter a sensibilidade legal ali da plataforma, a facilidade, né? As condições comerciais que a gente oferta, mas o serviço, que é o grande chave, se o passageiro não precisou, a gente mostra muito pouco do nosso potencial. Então, até no nosso produto
muitas vezes a gente tem que contar ali com um sinistrinho mais leve para conseguir mostrar tudo que a gente vende durante um bom tempo. E às vezes a gente precisa desse tempo de maturação da parceria para mostrar que estamos ali, né? E graças a Deus hoje a gente tem avaliações de prova social hoje que nos trazem isso e nos fortalecem como a empresa mais bem avaliada dentro do seguro de viagem do Brasil, segundo o Google, né? Perfeito. Então é justamente isso. E faz parte também da nossa missão enquanto uma empresa que tem esse braço educativo dentro do seguro, que é buscar com que os agentes, os nossos clientes, sejam cada vez mais consultivos em relação ao nosso produto. E, logicamente, que isso se estenda para os demais produtos os quais ele comercializa também, no caso, o agente de viagem, né? Então, e esse é o momento onde a gente aprofunda os benefícios, é o momento de vender valor e não vender preço. Porque já feita a apresentação da proposta, o preço já está posto. O que fica aqui claro é por que o cliente precisa fazer esse investimento para colher o fruto, o desejo ou a solução de dor que ele está buscando. Então, e isso só vai ficar claro se você deixar claro os benefícios do seu negócio, os benefícios do seu produto ou do seu serviço, através desse aprofundamento na consultoria. Mostrar onde que cada solução que você está trazendo vai sanar uma dor, um desejo ou uma necessidade dele. E eu acho que dessa forma, Léo, tanto a empresa que está fazendo isso, que está seguindo dessa forma, ela começa a se posicionar, e é a pergunta que eu fiz no início, né? Quem é teu cliente? Meu cliente é o cliente do precinho? Ele não vai dar valor para toda essa consultoria. Então, quem vem por preço, vai por preço. Tu vai estar sempre diminuindo, né? Teu CAC aumentou, tu vai estar diminuindo a tua margem, tu vai estar sempre refém do precinho. E aí, novamente, a gente falando da questão da facilidade hoje com a inteligência artificial, esse público que busca preço, ele vai para aí. Não tem dúvida disso. E quanta gente que faz atendimento consultivo, que já faz esse trabalho, já aplica isso, também viu que o cliente que vem por preço e vai por preço, às vezes ele volta porque aí pelo preço fez ele se dar muito mal, né? Com certeza. A gente tem muitos casos, né, assim, que a gente já vivenciou ao longo dessa trajetória, né? Exatamente. Então, assim, muitos clientes que vieram para nós até entendendo que muitas vezes valia né, ter o serviço pela tarifa extremamente competitiva que ele já tinha conosco, mas a gente sabe que muitas vezes, né, aquele assédio e a concorrência do mercado ele é normal, chega, não, então, mas para tirar os meninos daqui eu vou fazer um preço lá no chão. E às vezes ele vai. E muitas vezes, como o Nicolas disse, a gente já viu esse cliente voltar porque o atendimento, o suporte, a consultoria lá, ou a tecnologia não foi aquela que ele tinha a experiência, né, estava acostumado a ter com a viagem segura. Ele vive essa experiência, depois ele começa a sentir essas dores, né? E aí depois, poxa, aí agora gerou valor em cima daquela venda que talvez ele não fosse aquele cliente, mas ele foi amadurecendo, foi sentindo uma dor suficiente para entender, primeiro, a tua postura como empresa, o teu perfil, e para ele se tornar o cliente que valoriza essa consultoria. Então, tu fortalece cada vez mais que tu é um vendedor consultor e automaticamente esse público vai ser atraído para ti. E quando vier aquele passageiro ou aquele cliente de precinho, ele automaticamente vai bater na tua porta, tu não vai fazer sentido para ele, ele não vai fazer sentido para ti, e vida que segue. Então, quando tu consegue estabelecer isso, entender isso, as coisas começam a ser muito mais fluidas dentro da empresa, né? Então, vamos agora para o quinto passo, né? Depois de conhecer o cliente, depois de fazer o trabalho de consultoria e personalização, de apresentar o produto para ele, de ter um momento de aprofundar a consultoria, entender objeções, tirar dúvidas, a gente vem para o passo 5, então, que é o fechamento e o pós-vendas, né? Porque o relacionamento não termina quando a venda acontece. Não pode terminar, né? Exatamente. Quanto mais esse cliente permanece ativo na tua base, mais tu diminui esse CAC e ganha no LTV, né? No quanto que esse cliente deixa dentro da empresa ao longo do tempo. Então é muito importante, após o fechamento da venda, a gente ter essa questão de evolução de relacionamento e esse pós-venda. Eu vou dar um exemplo que eu ouvi esses tempos, eu não sei se a gente estava juntos, que eles falaram eu dava o exemplo de vendedores de colchão, de vendedores de colchão, de camas, né? Que normalmente não é algo que a pessoa compre com frequência, né? Então, assim, compra, às vezes fica 5, 10 anos sem trocar aquilo, mas mantendo esse contato, muitas vezes um filho voltou a morar em casa, precisava justamente de uma cama, ou conhece algum parente que se mudou agora e está procurando cama para comprar. Fronha, lençol, né? Aquela protetor de lençol. Então, tem uma série de outros produtos que tu vai manter esse contato com o cliente. Então, o que são algumas ações que a gente pode deixar para o pessoal para manter esse contato? Né? Follow-up, perguntar como é que foi a viagem, um feedback da viagem, né? Fazer algum programa de indicação,
Além disso, a gente pode ter alguma pesquisa de satisfação, são então experiências que tu já vendeu e clientes falando do teu produto, né? Fazendo a propaganda do teu serviço, do que tu entregou para ele de forma da visão dele, da ótica dele, de como foi atendido. Então, programas de fidelidade, procure alguma ação para manter sempre o contato com esse cliente, conhecendo ele também, tu vai saber qual é o período que normalmente ele costuma sair de férias ou o período que mais agrada. Daqui a pouco ele fez essa viagem, tu já sabendo qual é o sonho dele, tu já pode daqui a pouco, aleatoriamente um dia, o que tu acha desse destino? O que tu acha desse roteiro aqui que eu estou? Então é tu trazendo novos produtos e sempre alimentando esse contato, né? Então, algumas agências fazem os grupos de ofertas ou para lançamentos de novos destinos, enfim, então já conseguem aplicar isso de alguma forma, né? Para esse relacionamento contínuo, ter um canal de comunicação, crie canais de comunicação com esse cliente, né? E muitas vezes o ponto é entender por qual canal de comunicação esse cliente se comunica melhor. Então, assim, tem clientes que vão responder melhor por WhatsApp, outros por ligação, outros por e-mail, outros pelo LinkedIn, outros pelo Instagram. Então, de que forma você está utilizando também todas essas ferramentas disponíveis de comunicação e de relacionamento que a internet e o digital nos oferecem hoje para diversificar os pontos de contato com o seu cliente para manter esse relacionamento pós-venda. E vocês percebem a diferença de quando a gente segue esses 5 passos, quando tu segue na sequência essa metodologia, o quanto muda a conversa de patamar? É diferente de, tu quer ir para tal lugar, tá aqui o pacotinho. Cara, tá tudo certo, mas se tua empresa se propõe para isso, beleza. Agora, se tu quer sair da mesmice, tu sair do aquário, tu entrar nesses 80% desse mercado que quer uma venda mais consultiva, que quer algo que com mais entrega, com alma, com coração, tu precisa fazer esses passos e tu vai ver que essa conversa com o teu cliente, o teu resultado vai ser completamente diferente. E ao ponto de a gente falar, e também no pós-venda, indispensável são campanhas de indicação, programas de indicação. Então, ao menos pedir uma indicação após a venda, após o retorno, após feito o pós-venda, pedir uma indicação. Mas aí aqui me veio justamente esse ponto de que a gente estava falando de quem busca precinho, né, e do vendedor tirador de pedido e do vendedor consultivo. Então, a própria indicação do vendedor tirador de pedido ou do cliente que quer o precinho vai ser o seguinte: eu fui muito bem atendido lá, o cara, a menina era muito simpático e eles me conseguiram o preço mais barato. Quem que vai atrair com um discurso assim? Quem está buscando o preço mais barato. E se o teu naquele momento não for mais barato, perde essa venda também. Agora, para aquele que diz, não, ele entendeu minha necessidade, ele buscou conhecer muito profundamente a minha família, ou a minha empresa, o meu negócio, ele me trouxe uma solução totalmente personalizada, ele tirou todas as minhas dúvidas, ele explicou todas as objeções que eu tinha, e a partir daí ele fechou e ele segue em relacionamento comigo, compra dessa empresa, eles são demais. Que tipo de cliente vai te atrair? Quem está buscando uma experiência assim, né? Então, e essa propaganda, convenhamos, é muito melhor do que a outra, né? Que se foca na questão do preço. Então, esse é o grande ponto de alimentar e dessa questão da pesquisa depois de indicações. Provavelmente essa pessoa vai indicar pares semelhantes a ele. Aí é que vem a recomendação. Quando o trabalho é bem feito de ponta a ponta, é aí que vem a recomendação. Então, acho que a gente pode recapitular esses 5 pontos para o pessoal e, na sequência, a gente chega naquele nosso momento e eu acho que é um momento muito legal da gente colocar como que a gente fez recentemente agora também esses 5 passos na questão de um produto e de uma região. Então, recapitulando, primeiro passo é o diagnóstico profundo, né? O conhecendo o cliente, é onde a gente vai fazer essas principais perguntas. O passo 2, essa curadoria extrema, né? A personalização da solução do produto. Né? O passo 3, o momento do show, é onde a gente vai apresentar o produto, as soluções, vai trazer quais são os desejos, atender todas essas necessidades do cliente. O passo 4, que é o vender o valor e não o preço, né? O aprofundamento da consultoria. Aí é onde tu vai mostrar de fato o teu conhecimento e como que tu conseguiu interpretar essas necessidades, ter essa sensibilidade do cliente que está na tua frente. E o 5º passo, crie relacionamento contínuo, que é o fechamento e o pós-venda. Então, vamos para o nosso momento Brand Sense.
O Momento Brand Sense de hoje é para mostrar de fato como que a gente aplica essas 5 técnicas dentro aqui do Viagem Seguro, usando exemplo então de uma região de fronteira, a qual a gente fez uma primeira visita de prospecção, né, num mercado nacional aí, o qual a gente nunca tinha apresentado o nosso produto ou feito algum tipo de relacionamento comercial nas nossas carteiras de clientes. Então, chegando lá, a gente começou a se deparar cada visita com a mesma necessidade, com a mesma dor. Os clientes precisavam, nessa região de fronteira, de um produto de seguro viagem que atendesse também os seus clientes estrangeiros que estão do outro lado da fronteira, né? E hoje, e até então no Brasil, não tinha nenhuma seguradora ou nenhuma empresa de seguro viagem entregando essa solução. Então a gente foi ouvindo isso, e como bom vendedor consultivo que está conhecendo o cliente, a gente foi anotando, olha... Fazendo as perguntas certas, né? Entendendo quais são as necessidades, as dores daquela região, porque a gente entende que cada região tem as suas dores, tem as suas particularidades, as suas necessidades, e eu acho que esse trabalho que foi essa sensibilidade de ver o que tinha a dor em comum daquela região que trouxe para o segundo passo. Que tipo de viagem, que tipo de cliente, que tipo de viagem, que tipo de cobertura, que tipo de tarifa, para quais destinos. Então é justamente isso. Fomos entendendo de fato profundamente, e depois o que a gente fez como bons consultores, fomos prestar a consultoria personalizada e buscar no mercado a solução para atender essa região como um todo. Imagina que por uma empresa que está disposta a personalizar, achar isso é achar ouro. Né? Então, de fato, foi dada essa importância para isso, e depois, com o tempo, a gente conseguiu personalizar a solução e voltar lá, né, com o produto para que pudesse rodar. E para quem conhece já o Viagem Seguro, já está mais habituado. Então, como uma consolidadora de seguros de viagem, a gente faz essa curadoria das principais seguradoras parceiras que a gente trabalha, entendendo que cada uma é diferente e tem as suas particularidades, as suas peculiaridades. A gente fez um mapeamento da região, identificou a necessidade, foi atrás da personalização, e depois que conseguiu buscar a personalização, a gente foi para a parte da apresentação do produto, a hora do show, né? Onde a gente voltou para a região com aquela dor sanada, com uma opção de produto, com a solução de atendimento. Então, para você que não conhece ainda o nosso produto Fronteira, ele é um produto que cobre tanto de um lado quanto do outro. A gente tinha no mercado de seguro esse cobertor curto, que se optava ou pelo seguro internacional ou pelo seguro nacional. E aí, o risco da pessoa que vai fazer compras ali, por exemplo, no Paraguai, ou vai jantar na Argentina, ou pega alguma região de fronteira, que tu não sabe aonde pode dar o sinistro. Lembra que a gente fez o deportado de um turista que caiu num fosso ali de 4, 5 metros e se machucou ali na zona de compras? E aí, tu vai fazer o que se ele tem seguro nacional? Tu vai trazer ele de volta para o Brasil todo quebrado para acionar o seguro? E ainda assim não estaria da forma correta? Correndo risco de uma exclusão? Perfeito. Então, assim, outro ponto, né, de personalização que a gente trabalhou. Um emissivo para estrangeiros e um produto para fronteira. Então, mas assim, vamos lá, vamos recapitular bem a história. Depois que a gente fez a hora do show, todo mundo começou a comprar? Não. Depois da apresentação do produto, a gente teve que aprofundar a consultoria, voltar a fazer contatos, voltar a fazer reuniões, vencer objeções, mostrar que muitas vezes aquelas objeções não se configuravam na prática como algo, tirar todas as dúvidas, passar confiança, passar credibilidade. Reforçar os nossos pontos fortes, reforçar as qualidades, os diferenciais do produto, os diferenciais da empresa. E aí vem o momento que o cliente começa realmente a baixar a guarda e a entender o que tu tá trazendo para ele, né? Exatamente. Então, feito isso, então já se determinou a carteira, começou a vender o produto, depois começou a escalar em mais e mais e mais clientes, né? Para depois disso, então, a questão de fechamento é justamente fazer esse pós-venda, ter uma pesquisa de satisfação, entender como que está funcionando isso e seguir na questão das indicações. E aí o case de sucesso para fechar isso, da última vez eu acho que a gente trouxe 4 clientes novos a partir de um cliente que indicou, né? Sim, vocês já foram no fulano? Já foram lá? Ele precisa saber desse produto. Tô avisando aqui... Esse é o retorno que os 5 passos foram feitos e foram muito bem feitos, né? E hoje a gente é a única empresa que conseguiu já trazer essa solução para o mercado, atendendo a necessidade de um produto fronteira e também o produto para estrangeiro. Então, tá aí os 5 passos feitos aqui dentro de um exemplo só, dentre centenas de exemplos como esse que a gente pode dar aqui dentro do Viagem Seguro, né? Mas para fechar o nosso momento Brand Sense, que aqui também tem atendimento consultivo, né? O Viagem Seguro. Queria saber também do pessoal, Léo, se quem já faz esse tipo de atendimento, quem já segue os 5 passos, quem segue 1, 2 ou 3 passos, comenta aqui pra gente saber um pouquinho
qual nível que tu tá fazendo e aplicando, quanto que tu tá conseguindo concluir desses passos, tem alguma dificuldade que a gente vai conseguir te ajudar, inclusive dentro dos treinamentos que a gente acaba efetuando. E vamos lá, então voltando assim ao ponto de que a gente colocou lá no início, e me dei conta agora que é muito engraçado, né? Porque a gente começou falando desse vendedor que está, de todos os setores, que está preocupado com a chegada da tecnologia e da inteligência artificial, e a gente quase não falou de inteligência artificial aqui. Exatamente. Porque tudo está na mão desse autodesenvolvimento e desse foco do próprio vendedor. E o trunfo dele vai ser saber utilizar essa IA para potencializar esse atendimento consultivo dele. Então, como utilizar para automatizar processos, a tecnologia para automatizar processos que podem ser automatizados, como usar a IA para fazer templates de e-mail, de propostas, de coisas das quais ele levaria muito tempo e a IA pode utilizar e agilizar isso, para controlar projetos, para controlar agenda, para controlar uma série de questões. Então, mas de fato a chave está em mudar, em ter a sua postura interna e buscar conhecimento para cada vez mais aprofundar esses 5. Mas tu só vai conseguir fazer a IA trabalhar ao teu favor no momento que tu conseguir fazer essa venda consultiva e utilizar da consultoria, que também tu vai alimentando ela, né, com o teu conhecimento, com a tua operação, personalizando ela para ti, para que ela consiga te entregar em agilidade, em tempo, em eficiência, para te entregar algo melhor para o teu cliente. Então ela passa de ser um concorrente, tu começa a diminuir a tua concorrência, porque hoje, felizmente ou infelizmente, poucos ainda utilizam da forma que a IA pode te entregar. Muitas vezes é só uma consultinha para besteira, né? E muitos já estão usando de forma muito profissional, estudando cada vez mais, automatizando processos dentro da empresa, né? Para que consiga entregar cada vez mais essa consultoria, esse trabalho de excelência ao cliente. Então, quem usa a seu favor já está, eu acho que, alguns passos à frente de quem ainda não está usando a favor e quem ainda está batendo de frente pensando que é um concorrente e não um aliado. Perfeito. Então, assim, se você está buscando, de fato, se diferenciar nesse mercado, não seja o mercado em qual você estiver, e aqui a gente fecha um pouco no mercado de turismo, e deixar de jogar o jogo do preço, o segredo está em ser mais consultivo. E para isso, então, é o seu autodesenvolvimento, estudar técnicas de vendas, estudar o seu produto e o seu serviço a fundo e conhecê-lo a fundo, e principalmente conhecer o seu cliente para que você possa trazer todas essas outras camadas e colocar isso a serviço dele. Perfeito. Acho que ficamos por aqui com mais um Business Travel Connection. Obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Gostou? Curte, comenta, manda para quem acha que precisa ouvir esse conteúdo e nos segue no canal. É isso aí. YouTube, Spotify e nas redes sociais @euviagemseguro. Valeu!